Meu caro presidente Inácio Arruda, o que nós estamos vendo hoje derruba por terra as tentativas de amordaçamento da mídia através da tentativa de criar conselhos de comunicação, democratização da mídia, tudo isso que, a meu juízo como jornalista, eu me assusto um pouco. Só a democracia, só um órgão absolutamente livre é capaz de proporcionar o que livremente 3 ou 4 jornalistas do jornal O Globo proporcionaram ao Brasil e ao mundo, mostrando esta dura realidade. Uma interferência indevida na própria soberania nacional, com a invasão das comunicações privadas de empresas, do setor público e das pessoas nas redes sociais, feitas por órgãos de informação dos Estados Unidos. Só uma mídia livre, como o que nós estamos vendo no Brasil, é capaz de proporcionar aos brasileiros e ao mundo esta reprodução de uma realidade de todo condenável. Por isso, eu já de antemão queria pedir, senhor presidente, a transcrição nos anais do Senado da matéria de hoje, matéria exclusiva como foi de ontem. Brasília abrigou base dos Estados Unidos de espionagem por satélite. Equipes das agências NSA e CIA trabalharam juntas para a coleta de dados no país. Esta matéria, como a de ontem e seguramente como a de amanhã. Portanto, é esse o papel que tanto o Ministério Público quanto a imprensa têm o dever de compromisso com a democracia e com a divulgação de dados que é de interesse nacional. Eu faço como jornalista a defesa da mídia e essa matéria já por si justificaria o prêmio ESSO da década ou do século pela relevância que isso tem. Então eu queria, senador Inácio Arruda, Vossa Excelência será atendido de pronto. Dizer-lhe, lhe agradeço muito, dizer-lhe que queria homenagear esses jornalistas com essa transcrição e agradecer como jornalista o serviço que estão prestando a não só os jornalistas, mas também o veículo que é o jornal O Globo e também os demais órgãos de imprensa da Rede Globo, que é um serviço de interesse público, mais do que uma simples informação. É de interesse público para o país, para a cidadania, para a democracia e para a soberania brasileira. Então, eu queria que Vossa Excelência, como já atendeu também, queria também ratificar a assinatura de um requerimento de Vossa Excelência, encaminhada à Comissão de Relações Exteriores. Mas, além da Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo nosso colega Ricardo Ferraz, que também esta Casa, como colegiado, como instituição, a Casa da República, coletivamente se manifeste a respeito deste problema que é grave e que afronta a soberania nacional, afronta o interesse brasileiro, senador Inácio Arruda. Aliás, a desmoralização... Na verdade, senadora Anabelle, o presidente não pode estar fazendo esse tipo de interferência, mas como Vossa Excelência levanta a questão do plenário, eu lembro que em algumas ocasiões, quando a gravidade exige, o próprio plenário realiza a audiência pública. A própria presidência da Casa pode promover uma audiência pública com esses representantes que estão indicados no nosso requerimento. Porque aí já atenderia, a resposta seria do plenário, e não mais apenas da comissão, que tem toda responsabilidade, muito bem dirigida pelo senador Ricardo Ferraz, mas eu acho que é uma responsabilidade diante de uma gravidade que exige, de fato, a participação direta do plenário da Casa. Vossa Excelência tem toda a razão. Lhe agradeço muito, senador Inácio Arruda, pelas informações regimentais a respeito das condições que temos para fazer uma audiência pública e coletiva nesta Casa para tratar desse assunto, dada a gravidade desses fatos reveladores pelas matérias do jornal O Globo de ontem e de hoje.
Aliás, o brilhante e criativo Luiz Fernando Veríssimo escreveu na revista Isto É, dizendo que a desmoralização da política e dos políticos deve preocupar a todos, porque a falência da política é a falência da democracia. Eu acho que ele prestou um grande serviço a todos nós, que temos que nos preocuparmos e temos que fazer um esforço adicional no sentido de recuperar e resgatar a credibilidade da instituição. E uma das ações será esta, exatamente, senador Inácio Arruda, de fazer coletivamente, fazer audiência no Senado Federal para tratar deste grave tema. Foi publicada na revista Isto É desta semana e reforça a minha crença sobre a necessidade do fortalecimento das instituições públicas democráticas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, sobretudo neste momento de intensas manifestações populares e de tentativas do governo para dar resposta à população. Só será possível atender o pleito das ruas e fortalecer as instituições democráticas quando todos nós, sobretudo os representantes do poder público, colocarmos em prática a essência democrática, baseada no famoso tripé: liberdade, igualdade e fraternidade, com muita responsabilidade de nossa parte. As instituições democráticas devem, prioritariamente, se tornar aliadas no processo de solução dos atuais dilemas políticos, econômicos e sociais de nosso país. Executivo, Legislativo e Judiciário precisam de empenho conjunto, cada qual com a sua competência, prerrogativa e atribuição, para que os efeitos das ações públicas sejam ampliadas para o maior número possível de pessoas. A espionagem, por exemplo, não deve ser admitida em qualquer hipótese, seja qual for a democracia vigente, desenvolvida ou em desenvolvimento. Isso é grave e preocupante. A denúncia publicada ontem pelo jornal O Globo de que os telefonemas e as transmissões de dados de empresas e pessoas físicas de nosso país teriam sido alvo de espionagem por parte das agências americanas precisa, portanto, de uma atitude pública enérgica com vistas a esclarecimentos e providências. Segundo o jornal, a Agência Nacional de Segurança teria tido acesso a milhões de informações do Brasil por meio de convênios com empresas privadas americanas que teriam também contatos comerciais em nosso país. A denúncia foi feita com base nos documentos obtidos por Edward Snowden, o mesmo técnico que denunciou a espionagem feita a cidadãos americanos. Segundo a reportagem, o Brasil foi o país mais espionado da América Latina e o volume de coleta de dados aqui estaria apenas 1 grau abaixo do praticado nos Estados Unidos. São dados preocupantes que ferem os preceitos básicos democráticos e da soberania da nação brasileira. A informação que temos é que a Embaixada dos Estados Unidos, aqui em Brasília, convocou uma reunião na manhã de hoje para tratar dessa questão e está à espera de informações de Washington para esclarecimentos. Agora, mais do que nunca, precisamos de respostas, ainda que a Polícia Federal entre nas investigações se o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, julgar as explicações insuficientes para esclarecer o caso. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, informou que interpelará o governo dos Estados Unidos, claro, em nome do governo brasileiro, por meio da embaixada em Washington e em conversa com o embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon. A participação da Agência Nacional de Telecomunicações Brasileira, Anatel, no caso, como disse o ministro Paulo Bernardo, também é importante ação para verificar a extensão e a relação de empresas de telecomunicações no país com contratos com troca de informações com empresas norte-americanas. A legislação brasileira deve ser respeitada. A legislação brasileira deve ser respeitada. Se existe relação de empresas brasileiras com empresas estrangeiras para troca de informações, é preciso deixar muito claro que se trata de um procedimento ilegal e inconstitucional. Não importa se a espionagem foi concentrada em políticos, empresas ou cidadãos. Seja qual for o caso, o trânsito ilegal de informações deve ser combatido. Trânsito e uso. Esta Casa também tem responsabilidade sobre a segurança institucional das informações e da privacidade. Assim como temos priorizado projetos para melhorar o sistema político,
precisamos também priorizar a aprovação de propostas legislativas que tragam segurança no território virtual e das trocas de informações. E aí eu entendo que também as Forças Armadas brasileiras precisam, de alguma forma, estar com os seus órgãos de informação e de preparo acionadas para essa finalidade. A definição de um marco civil da internet é assunto já em debate na Câmara Federal e no Senado, que precisa de atenção redobrada neste momento. O governo tem defendido a criação de um organismo internacional para regular a rede mundial de computadores. Enquanto isso não acontecer, precisamos avançar com marcos legais e políticas internas que fortaleçam a nossa rede de informações, de modo a preservar a privacidade dos cidadãos e o trânsito seguro desses dados. Qualquer ação que fortaleça as nossas instituições e dê credibilidade à democracia brasileira será benéfico para a segurança de nossas instituições e para a privacidade do cidadão brasileiro. Espero, portanto, que esse assunto seja completamente resolvido e superado até a visita da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos, agendada para... Em particular, senhor presidente, queria, em nome do Partido Progressista, já manifestar integral apoio a todas as ações que o governo brasileiro e esta casa tomarem na direção de esclarecimentos rápidos e também com as consequentes e enérgicas medidas necessárias que sejam tomadas num caso como esse, que tem uma gravidade, eu diria, internacional. Não é apenas uma questão da relação bilateral, mas isso é muito sério para o mundo, para o planeta, para a segurança e para a preservação da privacidade de qualquer cidadão no Brasil e no mundo. Assim é que o Partido Progressista, e falo isso com muita honra em nome do senador Francisco Dornelles, nosso líder, para endossar as ações e as iniciativas desta casa e também como foi feito pela presidente Dilma Rousseff, numa nota muito enérgica, assinada por ela, a respeito desses gravíssimos episódios. Ela, nesse particular, terá todo o apoio do Partido Progressista do que for necessário para qualquer ação em relação à questão institucional. Muito obrigada, senhor presidente. Votaremos hoje à tarde o projeto 244. Obrigada.